Programa de Direção Espiritual, recebendo essa sábia presença do Padre Joãozinho, que foi meu professor durante muito tempo e participa de maneira muito ativa da minha vida. Padre, tem CD novo também? Já não é mais tão novo, né? Foi lançado em maio, mas eu peço até desculpas porque Aquela pergunta ingrata, é o seu último CD? Não, é o mais recente, né? Nas mãos de Maria, uma graça. E com a participação de Padre Fábio de Mello e Eliana Ribeiro. A participação da Eliana Ribeiro aqui é qualquer coisa de fantástico. Logo eu estou depois recebendo só hoje, gente, 4 meses depois de lançado. Muito obrigado. Com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E essa é verdade, é lá mesmo. É claro, eu já conheci pelo manto. O manto dos periquitos. Dos periquitos do CAN. Maravilha, padre. É uma tiragem limitada, agora vai sair a nova tiragem com uma capa nova. Quem depois vê o CD novo vai perceber Tem a Pietà aqui dentro também. É nas mãos de Maria, né? Ela que tem o menino nas mãos, em Belém, depois tem o mesmo menino. Você sabe que uma das coisas que mais me fascina no Círio é que, quando vi o Círio pela primeira vez, o que me deixou encantado é saber que todo o significado dessa festa é esse menininho pequenininho no colo, né? Porque a devoção a Maria, a gente pode, num primeiro momento, fazer uma leitura, o povo correndo atrás de Nossa Senhora ali naquela procissão. E não, né? É que Nossa Senhora tem o menino no colo, é por isso que ela é quem é. E por ela está mostrando para... Justamente. É tão pequenininho, é tão aconchegado. Nós vamos atrás dessa maternidade, nós vamos atrás no colo, né? Dessa parte humana que nos representa, né? No milagre da... Por isso que eu coloquei nas mãos de Maria. E sabe que eu estava lá em Belém nesse período aí, e vi um padre bem idoso fazendo uma peregrinação com o povo. Às 3 da manhã, eu estava indo para o aeroporto para voltar para São Paulo, aqueles voos de madrugada que a gente pega em Belém, né? Já havia cantado. E um padre idoso havia caminhado das 7 da noite até as 3 da manhã. Ele ia chegar pelas 4 no santuário. E ele ia na frente do povo, né? Puxando o povo. E eu fiquei pensando, mas quem é que força é essa que dá para um senhor... Né, para um padre tão idoso, caminhar de madrugada à frente do seu povo. Como dizia Santo Agostinho, cansaço de amor não cansa. Né? Quando a gente vai para o colo de alguém que a gente ama, para o colo da mãe, por exemplo, a gente não cansa de... Meu pai não cansava de caminhar, de pedalar 15 quilômetros a bicicleta dele para chegar no Limoeiro, lá em Santa Catarina, em Brusque, e namorar com a minha mãe. Ele chegava inteiro para namorar, e certamente essa é a história de muita gente que está nos ouvindo, né? De fato, cansaço de amor não cansa. Daí que eu fiz a música Eu vou a pé em romaria de noite e de dia, eu vou com fé. É a música que eu chamei Hino do Romeiro, mas aqui eu coloquei Senhora de Nazaré. É a primeira música do CD. Ô padre, quais são os maiores desafios hoje da devoção mariana, de maneira especial no Brasil? Porque eu sei que você é bastante crítico com excesso, muitas vezes, né? Que às vezes a gente encontra dentro da devoção mariana, que às vezes até dificulta os nossos irmãos evangélicos de entender, né? Essa frase que você acabou de dizer está no Concílio Vaticano II, dita pelos bispos do mundo inteiro, reunidos no concílio, dizendo, olha, vamos evitar o exagero devocional, que hoje a gente chama de maximalismo, e vamos evitar também o minimalismo marial, inclusive para não criar dificuldades na devoção dos nossos irmãos evangélicos. Tivemos um congresso mariológico recentemente em Aparecida, tivemos lá uma participação do Rui, o pastor Rui, que é o diretor da Faculdade Carisma em Osasco, com o qual nós temos um ótimo diálogo ecumênico, inclusive em nível mariológico. E ele mostrou como hoje Maria representa uma figura importante no coração das boas teologias evangélicas. Não desses panfletos que se dizem evangélicos, mas não estão nem em busca de fiéis, estão em busca de clientes. Estes são criticados até mesmo pelos bons evangélicos. E que descartam a presença de Maria. Se você vai nos escritos de Lutero, você tem textos belíssimos. O comentário Magnífica de Lutero é fantástico, né? Muito bonito. E Maria, como aquela que é cheia de graça, né? É claro que todo exagero
deve ser evitado. Mas hoje em dia eu acho que existe Maria é um ponto de encontro muito interessante. Inclusive para o diálogo parece que é um próprio anseio humano, é antropológico isso, né? A necessidade de você ter mãe. Pela própria, talvez seja o vínculo mais forte que o ser humano tenha na vida, é o vínculo com a mãe. Não sei, posso estar errado. Mas eu acredito que quando isso passa pela experiência de fé, do ser humano poder acreditar numa maternidade divina, porque também é cultural, né? Nos foi passado e as culturas trabalharam muito essa imagem de Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai. E no momento em que isso vira uma devoção mariana, ela acaba, é como se estivesse confundindo o Deus Pai com o Deus Mãe. Né? Que também tem uma dimensão materna. Se você pega o sopro, né? É complicadíssimo, porque se você descartar a maternidade divina de Maria, de que Maria foi mãe de Deus, do Cristo todo, e isso é dos primeiros séculos da fé cristã, se você descartar a maternidade divina... Lutero não discorda disso, discorda? Não era essa a questão. Não passa por isso, né? Não passa por isso. Isso é posterior. É talvez uma reação de anticatolicismo, típica de algumas tendências, mas não são todos. Evangélicos inteligentes têm uma mariologia consistente. Eu vou repetir, não tenho medo de repetir isso aqui. Evangélicos inteligentes têm uma teologia mariana consistente, né? E um ótimo diálogo com a Igreja Católica, até no nível mariológico. O irmão Murad, por exemplo, de Belo Horizonte, com certeza, tem todo um grande, diálogo, né? Ecumênico no nível mariológico e não tem nenhum problema. Mas por quê? Que reconhecer a maternidade que Maria singularmente, individualmente, enquanto mulher, Maria de Nazaré, com carteira de identidade, com endereço em Nazaré, por que ela, na sua singularidade, é mãe de Deus? Não só enquanto um exemplo tipológico, arquetípico, né? Talvez a mulher, nasceu de mulher. Paulo diz só que Jesus nasceu de mulher. Mas essa mulher aos poucos vai ganhando nome, rosto, endereço, rua, casa, individuação. Porque o cristianismo acredita que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, como diz Santo Irineu, o que não foi assumido não foi redimido. Se Deus não assumiu a nossa humanidade na encarnação, então nós não fomos salvos. E essa carne foi assumida no ventre de Maria. Então Maria é arca da aliança, é arca da salvação, é o útero no qual nós fomos gerados como corpo místico de Cristo. Tudo isso é muito importante. Tudo isso é muito mais do que simplesmente devocional. E é interessante porque às vezes nós encontramos em alguns evangélicos um respeito muito grande pelos profetas, né? Um respeito muito grande pelos apóstolos, pelos discípulos, e não tem o mesmo respeito por Maria. Talvez por entrar um pouco naquilo que você analisava, um anticatolicismo, né? E é engraçado porque quando nós nos abrimos à reflexão, esses preconceitos caem por terra. Que às vezes nós nos alimentamos de discursos diabólicos, de posturas diabólicas, porque nos falta a reflexão. Eu acho que uma boa reflexão quebra o poder do diabólico e aproxima e nos proporciona, quem sabe, uma visão um pouco mais Esses dias eu me perguntei, será que próxima. Um evangélico poderia rezar a Ave Maria? Aí perguntei isso para um evangélico, um teólogo. Você acha que um evangélico poderia rezar a Ave Maria? Ele disse a primeira parte, sim. Porque é bíblica. Haire que caritomene está em grego, lá no Evangelho de Lucas, todinha. Ave Maria, alegra-te Maria, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres, foi Isabel que falou, né? Então não tem nenhum problema. Eu falei, mas e a segunda? Bom, a segunda parte, Santa Maria, eu falei, mãe de Deus. Não, mãe de Deus também dá, porque é um dogma do primeiro milênio e tal, nós entendemos teologicamente, acabei de explicar. Rogai por nós, pecadores agora, bom, rogai por nós aí já é mais difícil, né? Maria é nossa intercessora, mas Jesus é o único intercessor. Eu falei, não, mas Maria intercede no seu filho, em comunhão, na comunhão dos santos. Assim como seu pai já faleceu, ele disse, não, meu pai já faleceu. Eu falei, o meu também. Aí eu perguntei, você acredita na tese do sono da alma? Porque muitos evangélicos acreditam, não são todos, que quando a gente morre, a gente dorme. E espera o juízo final para acordar, como que num piscar de olhos. E a gente não pode interceder, nem Maria, nem os santos, nem quem está
nesse sono, simplesmente porque está dormindo. Então eles não acreditam na intercessão por causa do sono da alma. Aí esse teólogo me disse, não, mas isso aí é uma teologia de alguns, e nem é da maioria. Eu falei, então o que muitos evangélicos hoje acreditam que acontece com quem já morreu? Não, eles estão em louvor e adoração. Eu falei, bom, isso é legal, estão em louvor e adoração. Então o seu pai e o meu pai estão adorando a Deus, Pai, em Cristo, na força do Espírito. Bom, então Maria também está lá junto com eles. Mas não vamos pensar em Maria, vamos pensar nos nossos pais, o seu pai e o meu pai. Aí eu perguntei, você acha que seu pai lá em louvor e adoração esqueceu de você? Ele disse, não. Eu acho que meu pai jamais esqueceria de mim. Eu falei, o meu também não. Ele lembra de mim. Principalmente agora que eu estou vivendo não sei o que e tal. Eu falei para ele, será que não dá para dizer, Samuel, rogai por mim, agora, e principalmente na hora da minha morte. Aí ele falou, pensando assim, a intercessão não é tão absurda. Inclusive a gente encontra isso, independente da crença, quando uma pessoa perde alguém, né? Um dos consolos é justamente esse. Eu agora tenho um intercessor no céu. Eu agora tenho alguém, um filho. Meu filho morreu e eu acredito que agora ele intercede por mim junto a Deus. Acho que é uma maneira tão bonita de compreender a situação, de compreender a realidade. A comunhão dos santos, eu acho que ela vem em socorro justamente na compreensão que a gente tem das nossas saudades, das nossas ausências, né? Acho que Deus nos dá esses recursos, né, todos. Exatamente, né? Mas não tem dúvida que Jesus é o único intercessor. Agora, mas agora, né? E outra coisa também, eu acho que a devoção mariana, ela não pode nos retirar da comunhão. Porque, no fundo, nós queremos o mesmo Cristo, né? Eu sempre digo isso. Evangélicos, católicos, o nosso ponto de encontro é o Cristo. Então, quem não acredita, quem tem uma dificuldade, que deixe o outro e que o outro faça uma experiência do Cristo a partir de Maria. O que a gente não pode permitir é que a nossa experiência seja mariana sem o Cristo. E também tem que tomar um cuidado para não instrumentalizar Maria como bandeira de catolicidade. Isso eu tenho que dizer para os irmãos católicos. Maria não é uma bandeira. Justamente. Não é? Assim como a Eucaristia uma não é arma, bandeira, né? E o Papa também não é uma bandeira. Não é verdade. Não, ele é muito mais. O Papa é sinal de unidade da Igreja Católica e é sinal de unidade no cristianismo. Né? Não uma bandeira de um grupo. Nós somos do Papa. Tem que tomar muito cuidado, porque isso é sectário. Né? É sectário dizer, não, nós somos do Papa, ou nós somos de Maria. É uma tentação muito grande instrumentalizar Maria como bandeira da catolicidade. Ela é muito mais. Maria é a mãe de todos os cristãos. O Concílio Vaticano II, no capítulo 8º da Lumen Gentium, diz isso com toda clareza. Então não há nenhuma dificuldade de praticar um ecumenismo marial. E nós precisamos estudar, né, padre? Eu acho que o cristão católico, ele precisa ter disposição de ler um pouco mais, de conhecer um pouco mais a sua fé, para que no momento em que ele for interrogado, ele tenha condições de argumentar, e que não é brigar. Com serenidade. É ficar satisfeito consigo mesmo. Eu acho que quando o outro nos interpela, o que faz a gente querer agredir o outro? É não ter a resposta. Né? Eu acho que quando eu sou interpelado por alguém que pensa diferente de mim, mas aquilo não me desequilibra, porque de alguma maneira eu já tenho a minha síntese, eu já fiz o meu estudo, eu já cheguei à minha conclusão, eu tenho condições de trabalhar com o outro que pensa diferente de mim, com um pouco mais de serenidade. Né? O que eu estou percebendo é que o ecumenismo, a prática ecumênica, está sendo facilitada hoje, inclusive, pelo surgimento de igrejas pseudo-evangélicas. Você já percebeu que algumas igrejas que se dizem evangélicas, na verdade nunca falam do Evangelho, só falam do Antigo Testamento? Só falam da fogueira que está santa, que não sei o quê, dos 200 e não sei quantos homens, e não sei o que, são todas devoções veterotestamentárias. E nunca chega no Jesus ligado Cristo. Ligado aos profetas, né? Eu fiquei pensando, mas espera aí, o que é isso? É uma igreja... Bom, está aqui no livro também. Pronto, falei, né? Esse programa está a cara do livro, né? Pronto, falei. Onde é que está isso? Igrejas de franquia. Né? Bom, o título é um pouco... igreja de franquia, o livro que você paga, abre... Exatamente. Igrejas de franquia são aquelas que não buscam fiéis, mas clientes. Né? E, aliás, hoje já tem
aquela que Você está acha buscando... que a igreja de franquia é também uma resposta a essa necessidade que a pessoa hoje tem de ter uma espiritualidade, mas ao mesmo tempo não ter comprometimento? Às Hoje vezes já a sensação de eu paguei o dízimo, eu já estou em dia com tudo aquilo que Deus me pede, né? Porque às vezes o discurso leva a pensar isso, né? Que o pagamento do dízimo é a principal responsabilidade que você tem diante de Deus. Igrejas de franquia são exatamente isso. Ela busca clientes e não fiéis, né? Só que existem pessoas que querem esse tipo de produto religioso. Eu não estou Isso que eu falando estou dizendo, que às vezes é uma ansiedade, um desejo que brota naturalmente dessa pessoa que não quer comprometimento. Estão falando aí que agora, no novo censo do IBGE, não sei o que, diminuiu o número de católicos, aumentou o número de evangélicos. Tome cuidado com essas pesquisas quantitativas que são muito relativas. Porque veja bem, hoje há um fenômeno que só a Igreja Católica conhecia, que era o católico não praticante. Esse fenômeno chegou nas igrejas evangélicas, você sabia? Não. Hoje tem os evangélicos não praticantes. Que são aqueles que já... Nos Estados Unidos já é há mais tempo. Eles são chamados evangélicos não denominacionais. Ele não é batista, ele não é metodista, ele não é presbiteriano, ele é evangélico. Então, esses dias eu estava num lugar que eu não vou dizer onde é, uma senhora, era 6:30 da manhã, tomando café do meu lado, eu vestido assim, exatamente como estou agora, identificado como padre, e essa senhora, só ela e eu lá no refeitório do hotel, no restaurante do hotel, ela perguntou para a mocinha que estava servindo, existe alguma igreja aqui perto? Aí a moça disse, tem a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui perto. Ela falou, não, essa é católica, né? Eu queria uma igreja evangélica, porque eu sou evangélica. Eu fiquei pensando, mas, peraí, evangélica de que denominação? É não denominacional. Ela hoje é um pouco batista, amanhã é um pouco presbiteriana, e tem aqueles que são clientes de um determinado pastor. E aí já existem igrejas disputando a mesma clientela, porque já deu para perceber que da igreja católica não sai mais muito, não é? Agora eles perdem entre eles. Exatamente. Você lembra que Dom Aloysio Lorscheider, em Aparecida, quando ele chegou, já de saudosa memória, falecido, né? Quando Uma das maiores inteligências, né, que nós tivemos na igreja no Brasil. Um repórter chegou para ele e perguntou assim, eu até cito isso no livro, Dom Aloysio, é verdade que a igreja católica está perdendo seus fiéis? E ele respondeu, não é verdade. Mas como? Os jornais, as pesquisas, tudo indica que a igreja católica está perdendo seus fiéis. E aí ele disse, não, está perdendo seus infiéis. Os fiéis continuam conosco. É verdade, é verdade. É boazinha. Porque se a fidelidade, ela é uma espécie de pertença, né? Como você deixar de ser filho. Exatamente. Eu não posso deixar de ser filho do meu pai. Ô Fábio, me explica um negócio. Agora eu vou fazer propaganda do seu livro, de orfandades. Como é que é esse negócio de uma coisa desacontecer? Então, o desacontecimento... Ninguém entendeu. Você colocou no negócio, eu não entendi. Mas peraí. Eu desaconteço. É uma Como personagem é que eu posso que fala desfalar? isso. Ou desacontecer, ou descomer? É uma linguagem como é que chama? Essa linguagem da desconstrução da desconstrução? É uma mulher que num determinado momento da vida ela diz, eu estou desacontecendo. Quando ela percebe que toda a estrutura de sua vida estava ruída. Então, ela identifica nisso um desacontecimento. É como se ela não enxergasse mais uma possibilidade de futuro. Tudo nela está em ruínas. Então, é a personagem que diz isso, estou desacontecendo. Uma linguagem mais... Não, eu achei interessante porque você... desacontecimento. Você é hábil em criar neologismos, palavras novas, e eu pensei, mas peraí, será que ela tem algum significado, essa palavra? Como é que alguma coisa que... Sabe qual que foi a ideia desse livro, padre? É como se... a minha experiência me leva a crer, a partir de tudo aquilo que eu vi, de tudo aquilo que eu vivi, que tem um determinado momento da nossa vida que não tem abraço humano que possa nos socorrer dessa sensação de solidão. É como se fosse um descampado que a gente tem na alma, que é inevitável. Em um determinado momento da vida você enfrenta. Né? Eu posso estar com a minha mãe do meu lado, eu posso estar com meu pai do meu lado, mas é como se na minha condição mais verdadeira, mais original, eu preciso passar por aquilo.
Isso seria Isso não é orfandade? ruim, é uma orfandade, justamente. É um momento... Quer dizer que todos nós somos um pouco Todos nós órfãos. somos órfãos. Tanto é que a orfandade, ela nasce, o reconhecimento do primeiro personagem, que ainda não está dentro de um conto, ele nasce no momento em que a mãe o protege. Quer ver assim? Quando a porta se abriu, pude ver o redondo do rosto a receber a delicada moldura de luz. Era minha mãe. Olhou-me como se desejasse reconduzir-me ao ventre e num sussurro pronunciou: dorme com Deus, meu filho. Depois fechou a porta e se foi. A oração da fala roçou com leveza materna a pele frágil de minha insuficiência humana. Naquela hora, um só pensamento me ocorreu: a certeza de minha orfandade. Então não é uma pessoa que está descuidada. É uma pessoa que a mãe abriu a porta, assim como muitas vezes aconteceu comigo, né? Aquele cuidado da dona Ana e ver se está tudo bem. Fecha a porta, dorme com Deus, meu filho. E se vai. Ali eu enfrento a minha crueza. Eu acho que essa crueza humana, mais cedo ou mais tarde, ela vai nos impactar. Acho que eu entendi. Mais cedo ou mais tarde, ela vai nos impactar. Eu chamei isso há algum tempo de pedagogia da ausência. Quer dizer, quem ama se faz presente. Quer dizer, Deus conosco, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Eis que estarei convosco. Isso é sinal de amor, a presença. Uhum. Mas de repente, Ele diz: agora eu vou voltar para o Pai. A batata quente está na mão de vocês. É uma orfandade apostólica. Os apóstolos viram ele subir e ficaram órfãos. E aí um pessoal bateu nas costas dele e disse: escuta, esse que foi, vai voltar. Enquanto isso, é com vocês. Que eu acho que a vida, ela tem uma crueza, Pat, que não há discurso que possa negar. Não tem nenhuma realidade humana que possa nos socorrer dessa crueza, inclusive a religião. Eu acho que quando nós somos verdadeiramente honestos com aquilo que nós estamos propondo, a gente sabe que nós não estamos propondo nada mágico. Viver a pertença religiosa vai exigir de nós um contato com essa crueza. Eu vou ler o seu livro, Fábio, mas eu estou incomodado com uma coisa. A orfandade não pode levar à solidão? Eu acho que tanto ela pode me fazer entrar em contato com a minha crueza e dar um sentido para ela, e eu me compreender a partir dessa crueza, a partir dessa insuficiência, e despertar uma esperança, como também pode mergulhar. É o caso que aqui você tem personagens que mergulham na esperança, e você também tem personagens que, ao reconhecer essa crueza, não conseguem. E qual que é o fel da balança para ir para um lado que vai levar à felicidade e o outro que vai levar à tragédia? É muito tênue, né? É muito tênue. Ela começa com uma mãe tendo que lidar com a crueza de perder um filho, e o bom de escrever literatura é que você não tem que dar as suas convicções àquele personagem. Ele é livre para dizer os desaforos que quer. Eu senti vontade de escrever romance agora. Isso é muito bom. Porque eu não preciso... Você não é o personagem. Eu não sou o personagem. Essa mulher pode falar o que ela quiser. Eu não tenho que defendê-la com a minha fé. Isso é que é interessante da literatura. Mas, por outro lado, aí você tem... Por exemplo, o segundo personagem, eu pensei muito sobre ele. Porque ele vive um sentimento muito contraditório. Ele perde a mãe. E no momento em que ele perde a mãe, ele identifica que naquele sentimento existe uma desolação muito profunda, mas existe também uma alegria velada. Porque ele descobre que agora ele também pode morrer. A ligação dele com a mãe era tão estreita, ele tinha tanta consciência de que a vida e a felicidade da mãe dependia do seu bem-estar, da sua boa conduta, que ele acabava vivendo essa amarra do amor. Então, na hora que a mãe morre, ele identifica-se desolado, mas ao mesmo tempo liberto. Eu acho que, de alguma maneira, todo mundo experimenta isso. Porque a mãe, ela representa uma série de amarras amorosas, que nos firma no mundo, que nos faz pensar 2, 3 vezes antes de atravessar, né, uma rua com mais descuido, né? E o livro trabalha um pouco isso. E ele termina extremamente desesperançoso. Porque a última personagem, eu fiz questão que fosse assim, é uma mulher que fica o tempo todo na tentativa de ultrapassar um rio, de atravessar e conhecer o outro lado, mas ela nunca pôde por causa das amarras familiares, que nunca permitiram. E ela é acometida por uma série de tragédias em que ela fica só, naquela casa,
onde ela era amarrada por pessoas e depois em que ela tem condições de atravessar o rio, ela não consegue mais. Então é uma crueza humana que eu quis experimentar e eu gosto dessa literatura Que bacana, que me Fábio. faz ultrapassar as minhas Eu convicções. tenho uma marca no meu joelho da minha orfandade. Você tem? Meu pai segurou na bicicleta, eu tinha 4 anos de idade, aquelas que tem rodinha do lado. Ele disse, vamos tirar essa rodinha, orfandade, né? Pedagogia da ausência, vamos tirar essa rodinha, você já é grande, sabe andar sozinho. Eu falei, não sei, eu vou cair. Ele disse, eu te seguro. Mentira, não segurou. Não segurou. Quando eu olhei para trás, eu estava órfão na bicicleta. Meu pai só fazia assim, tchau, João. Aí eu caí, me esborrachei no chão, mas nunca mais quis que ele me segurasse, ou nunca mais quis pôr as rodinhas. Aprendi a andar sozinho. Aprendi a andar. Obrigado, padre. Fábio. Deus o abençoe. Amém. Bom, Pronto Falei pode ser adquirido aqui pela Canção Nova e também nas melhores livrarias do ramo. Lembrando que se você compra aqui na Canção Nova, você está ajudando o projeto Dai-me Almas. Uma maneira que você tem de ter uma boa reflexão na sua casa e ao mesmo tempo ajudar esse sistema a não parar. Podia dar uma bênção para a gente poder terminar? Eu acho que a bênção, ela vai depois do seu final trágico da orfandade. Deus, no final das contas, não nos deixa órfãos, não é? Porque Ele sempre é um bem que está conosco, ainda que a gente não esteja com Ele. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.